Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Imola, Itália, na região da Emília-Romanha, pertinho da cidade de Bolonha, no centro da Itália. A temperatura agora 19 graus, a temperatura ambiente, muito acima do que se esperava para essa corrida. A temperatura da pista 28 graus, os carros vão partir já já para a volta de apresentação e aquecimento de pneus pelos 4.933 metros do circuito Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, onde é corrido o Grande Prêmio de San Marino, que é uma forma da Itália ter dois grandes prêmios. A República de San Marino fica a mais de 100 quilômetros aqui da cidade de Imola. Aí vão eles, a probabilidade de chuva pelo anúncio oficial é de 50%. É uma forma também eles não errarem. Se chover, acertaram. Se não chover, acertaram do mesmo jeito. Dão como 50% a probabilidade de chuva para toda a prova. Você tem aí a posição do campeonato: Alonso 26 pontos, Trulli 16, Fisichella 10, Ralf Schumacher 9, Coulthard 9, Barrichello 8, Montoya 8. Aí você tem a sequência. E agora, pouco antes de entrar no carro, o Barrichello conversou com o Pedro Massan. Vamos ouvir o Barrichello rapidinho. Aqui ao lado de Rubens Barrichello. Rubinho, a Ferrari não fez a classificação ideal. Pode pintar alguma surpresa na estratégia? Algo que te dê esperança para a corrida? Olha, de uma certa forma, hoje de manhã, com a pista estava ainda úmida, esse tipo de situação é como o Brasil ano passado. Funciona bem pouco pra gente, não é legal. Então, deu para fazer o que deu para fazer, que foi manter a posição. Agora tem uma corrida toda aberta aí. Passar é difícil aqui, mas é o que tem que tentar. Aí Rubens Barrichello. Vamos ficar de olho que é possível até o Rubinho fazer 3 paradas, porque ele ia arriscar. Ontem disse pro Reginaldo, pra minha mãe, vocês vão ver que eu vou ganhar umas posições. Já tava na cabeça dele largar um pouco mais leve, tentar ganhar posições de largada, já que não tinha ido bem no treino ontem. Reclamou que a pressão dos pneus dianteiros estava muito baixa, por isso na primeiro toque que deu na zebra, jogou o carro fora. E aí ele fez um mau primeiro trecho. Então vamos ver se confirma a possibilidade de 3 paradas. Se confirmar, o que acontece é que choveu de madrugada. A pista estava úmida. Por isso aquela saída daquele carro da Minardi, na variante, etc, etc, que vocês viram agora há pouco com o Kleber Machado e com o Luciano Burti. Então o Rubinho não conseguiu melhorar, ganhou 2 posições. Uma do Schumacher, que errou feio, quando tentou contornar a Rivards, arriscando para buscar uma primeira fila. E outra do Felipe Massa, que foi muito bem de novo, andou muito bem, porque o Felipe Massa está mais pesado. A tendência é que os carros parem na 20ª volta, 21ª, e ele parar na 24ª, 25ª, talvez até 26ª. Diz ele que quando os outros pararem, o carro estará mais leve. Como não tem troca de pneus, ele tem aí 3, 4 voltas para andar muito rápido e os outros vão estar andando mais lento. Vamos ver se dá certo. Para isso é preciso que ele tenha espaço. Os carros vão chegando para a posição definitiva do grid de largada. Reginaldo, rapidinho, a sua expectativa para esse Grande Prêmio de San Marino. Bom dia, amigo da Globo. Bom, a gente já disse ontem que em 25 anos de corrida aqui, apenas 2 vezes o vencedor foi um piloto que tenha largado fora das 2 primeiras filas. O que significa dizer que é muito difícil ultrapassar mesmo, como já disse o Rubinho. Agora, a tentativa vale principalmente na largada, quer dizer, na primeira curva lá perto da Nova Tamburello. Muito bem, aí vem os carros buscando posição definitiva no grid de largada. Vão parando os últimos carros. As Minardis lá atrás, depois a Jordan de Monteiro, a Sauber de Felipe Massa. Vamos para a largada, para a primeira das 62 voltas do Grande Prêmio de San Marino. A largada é importante, é muito difícil ultrapassar neste circuito. Luz vermelha, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos se apagando, agora sim, vamos para a largada. Raikkonen forçou. O Fernando Alonso tem a 2ª posição, Jason Button é o 3º, os 3 primeiros sustentam as posições. Eles vêm aí para a primeira variante aí da Tamburello. Escapa na frente de Raikkonen, Alonso é o 2º. A 3ª posição é de Jason Button. O Weber sustentou a 4ª posição e o Trulli a 5ª. Veja só, Raikkonen, Fernando Alonso, Jason Button. Aí depois você vê o Trulli já na 4ª posição. Vem mergulhando por ali também o Takuma Sato, brigando pela 5ª posição. Olha como ele vai lado a lado ali com o Mark Webber. Ele vai espremendo, deu um chega pra lá no japonês para tentar defender a posição. Aí vem os dois brigando. Leva vantagem um australiano. Na frente, Raikkonen. O Alonso sustentou firme a 2ª posição. Jason Button é o 3º. Nenhuma alteração entre eles. O Felipe Massa acabou caindo para a 20ª posição.
Ele forçou ali para tentar uma ultrapassagem e acabou ficando para trás. Vamos ver como é que ele passa no final da primeira volta. Barrichello sustentou a 9ª posição. O Villeneuve largou bem. O Villeneuve acabou largando bem. O Villeneuve largava ali da 11ª posição, largava atrás do Barrichello. O Nick Heidfeld é que perdeu posição. Veja só, Raikkonen, Alonso, Button, Trulli, Weber, Sato, Wurz, Villeneuve, Barrichello, Heidfeld, Fisichella, Ralf Schumacher. Schumacher não ganhou nenhuma posição. Lewis, Coulter, Katkian, Monteiro, Massa voltou para a 18ª posição. Ele perdeu 2 posições, mas já ultrapassou o Frisacker e o Albert. Voltou então para a posição, desperdiçou uma volta o Felipe Massa na tentativa de ganhar algumas posições. Vai abrindo o Raikkonen, mostrando a força da McLaren no princípio da prova. Fernando Alonso vai fazer uma corrida cuidadosa, porque ele tem 26 pontos no campeonato, leva 16 pontos de vantagem para o Trulli. O Trulli vem aí apenas na 4ª posição. E o Raikkonen, que tem a primeira posição, tem apenas 7 pontos no campeonato. Fisichella veio mais lá de trás. Fisichella largou na 12ª posição. E nesse momento tem a 11ª posição. O Fisichella, que a TV italiana mostrou ali. Olha como vai abrindo o Kimi Raikkonen, com uma McLaren vem forte. Ele foi muito rápido no treino de hoje. Ele fez 22,9 no treino de hoje. O segundo mais rápido foi o Alonso com 23,5. Ele fez 6 décimos mais rápido. Deve estar muito leve, deve ser dos primeiros a parar o Kimi Raikkonen. Agora, o Jenson Button vem na 3ª posição. É importante lembrar, Reginaldo Leme, que o carro da BR é o que menos sente essas pancadas nas zebras. Ele passa, olha como sente. Olha como vem a BR. Ele parece que nem deu bola para a zebra. Pode ser importante numa pista que exige muito do conjunto e onde o freio é muito utilizado acima de tudo. Reginaldo Leme. A ponto deles utilizarem inclusive pastilhas e discos especiais em relação a qualquer outra pista. A McLaren e a BAR foram as equipes que mais trabalharam desde as 3 corridas iniciais do ano, que se prepararam melhor aqui para esse grande prêmio. E o Raikkonen, a gente estava falando dele, da possibilidade dele estar com o carro bem mais leve. Ele é o que tem a menor diferença de tempo entre o tempo de ontem e de hoje, de apenas 2 segundos. Ou seja, levando-se em conta que numa pista onde cada 10 litros representam 4 décimos de segundo, então ele com 2 segundos teria que ter 50 litros no tanque, quando o Alonso a diferença é de 2,5, o do Button 3,2, o do Mark Webber 3,5 e o do Massa e do Villeneuve devem ser os carros mais pesados de todos, porque tem 3,8 segundos de diferença o Massa de ontem para hoje, e o Villeneuve 4,2. O Massa está com 92 quilos de combustível. Para você ver que isso confirma a diferença. Ele deu uma ficada na largada, o Felipe Massa veio para a 20ª posição. Chegou até a pintar uma bandeira amarela, mas aí ele saiu. Ele agora já tem a 17ª posição. Já passou o Albers, o Frisacher e o Monteiro. O Felipe chegou a comentar comigo que se a tática tivesse sido, a tática correta, tivesse sido usada pela equipe. E claro, se ele também não tivesse trocado o motor, olha como ele fica parado ali. Se ele não tivesse trocado o motor, o normal seria ele estar largando em 6º. Você viu agora como saiu bem atrás do Felipe Massa. Aí o Raikkonen faz 1:23.847 e a volta mais rápida até agora. Tá muito rápida a McLaren, tá muito rápido o Kimi Raikkonen. Veja só, ele fez 1:23.847, o Alonso respondeu com 1:23.891. O Jenson Button, que é o terceiro, já virou 1:25.128. O Trulli, o quarto, 1:25.485. Mark Webber, que é o quinto, 1:25.552. O Sato, que é o sexto, 1:25.183. Lá vem a diferença, como estão andando mais forte lá na frente o Raikkonen e o Alonso, que não quer deixar o Raikkonen escapar, fugir. E o Raikkonen já abre 2,7 em relação ao Alonso. O Barrichello segue na 9ª posição, virou 1:25.968. Schumacher continua em 13º, não saiu dali, está atrás do irmão. Tá atrás do Ralf Schumacher, virou 26.680. Ele está limitado pela velocidade do Ralf Schumacher. E o Massa foi até a 17ª posição, está colado ali atrás do Katkian, mas não conseguiu ultrapassagem ainda em cima do Katkian. Restando 59 de 62 voltas. Eles vêm para completar mais uma volta, vão restar agora 58. Passa o Raikkonen. A diferença aumentou de 2,7 para 3,059. Na passagem 3,059 já chega a 3,155. Vai tocando e tocando muito forte o finlandês Kimi Raikkonen. A McLaren mostrou que vem para a briga, que a partir agora da fase europeia ela vem para a briga.
E a Ferrari, como eu cheguei até a dizer ontem, no Jornal Nacional, a Ferrari impressionava mais pelo entusiasmo do Schumacher do que pela própria evolução do carro. O Schumacher estava fazendo jogo de cena, sorrisinho na entrevista coletiva, jogando pressão em cima do Raikkonen e do Alonso. Dava a impressão realmente de que ele estava mais entusiasmado do que a melhoria do carro permitiria ele estar entusiasmado. Melhorou, mas ainda está longe de ser um carro do nível dos últimos 6 que a equipe teve e que com eles conquistou os 6 campeonatos de construtores. Schumacher permanece na 13ª posição, aí a tomada aérea vai mostrando. Aí a Ferrari andando. Rubinho é o 9º, está atrás de Villeneuve, então portanto esse é o carro do Rubinho que estava ali, atrás do Villeneuve. E aí você tem de novo o Raikkonen. Porque o carro que está na frente do Schumacher é um carro vermelho e branco, que é a Toyota do irmão dele. O carro que está na frente do Rubens Barrichello é um carro azul e amarelo, que é a Sauber do Villeneuve. Felipe Massa faz a ultrapassagem em cima de Kartkin, é o 16º. E já vai se aproximando de David Coulthard. Melhorou demais a Sauber, Reginaldo. Você vê que o Felipe Massa é o carro mais pesado na pista. Numa pista onde é difícil ultrapassar, tá certo. Ele se livrou o quê? Se livrou das duas Jordas e das duas Minardi. Mas já vai se aproximando do Coulthard. E veja o Villeneuve na frente do Rubinho, que o Rubinho não consegue se aproximar. Deu uma balançada ali a McLaren do Raikkonen. O mecânico se assustou, sentado ali nos boxes. Olha só. Olha só a batida do Fisichella. Vinha andando muito forte. O Fisichella está sentindo a pressão. Ele ganhou a primeira corrida. O Alonso ganhou as outras duas, fez as outras duas pole position. Olha só como ele vem forte, vamos ver. Perdeu o carro ali na freada. Aí foi na brita e bateu forte no muro. Quer dizer, forte para quebrar a suspensão dianteira, não que possa trazer algum problema ao piloto. Foi alguma coisa estranha ali, porque ele veio no meio das duas pernas. Então o Fisichella, que largou na 12ª posição, ocupava ali a 11ª, tinha ganho uma posição. E depois que as atenções todas se voltaram, a grande estrela passou a ser esse aí. A grande estrela do ano é o Fernando Alonso. O Fisichella dá a impressão de ter se desestabilizado um pouquinho. Vamos ver aí a primeira participação agora na prova do Luciano Burti. Como é que você viu a largada, Burti? As Ferraris não conseguem ganhar. Veja aí o Rubinho atrás do Villeneuve. O Schumacher continua atrás do Ralf. Felipe Massa vem acelerando e o Fisichella já se foi. Bom dia a todos. A largada foi bem tranquila. Deu para ver que a melhor largada foi do Trulli, que conseguiu ganhar algumas posições. E agora eu acho que a corrida está muito baseada na estratégia. Eu acho realmente que o Raikkonen está mais leve que o Alonso. E o Button também parece estar um pouquinho pesado. Então a gente tem que esperar para ver qual vai ser a estratégia adotada. Quanto ao acidente do Fisichella agora, sem dúvidas quebrou alguma coisa no carro. Eu não sei se foi a suspensão ou se foi apenas uma falha no controle de tração, mas aquele ponto da pista não é um ponto que o carro tende a sair daquela maneira. Então pode ter certeza que alguma coisa quebrou no carro e causou o acidente do Fisichella. Olha o Felipe Massa aí, ó. Veja como o Felipe Massa vai pro ataque para cima do Coulthard. O Coulthard é o 14º, o Massa é o 15º. E ele vai pro ataque em cima do Coulthard. Cheguei a brincar com ele antes da corrida, dizendo assim, vai ter muito trânsito na frente, corre, mas não corre tanto assim. Ele falou, eu vou é pra cima. Do Coulthard a gente não pode falar muito em relação a quantidade de gasolina no tanque, porque como ele errou. Olha o Massa lá, vai o Massa tentando colocar o bico no carro. Ele tá determinado. As tentativas nos locais possíveis. Mas o Coulthard errou no segundo treino, assim como o Schumacher, então a diferença entre o primeiro e o segundo não vale. Tá se sentindo bem dentro do carro ali, o Felipe Massa, sentindo que o carro tá no chão e tá partindo pro ataque em cima do Coulthard. Na frente dele está o Vitor-Antônio Liuzzi, que tá estreando, e depois o Schumacher lá na frente. Agora é o velho problema de Imola. É muito difícil achar um ponto de ultrapassagem quando você tem um carro, não que nem que ande igual ao seu, mas que ande um pouco menos. É muito difícil achar um lugar para ultrapassagem. 7 voltas completadas, num total de 62. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração.
Aí você vê o Raikkonen acelerando firme. A última volta do Raikkonen foi 1:23.405. A última volta do Alonso 1:23.537. A última volta do Barrichello 1:25.004. A última volta do Schumacher 1:25.701. A última volta do Felipe Massa 1:26.786. Os 26,7 do Coulthard que está determinando o ritmo do Felipe Massa. São as emoções do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola, na Itália. A abertura da temporada europeia. O Raikkonen volta a fazer a melhor volta, 1:23.295. Quebrou o Raikkonen. Mas ele tá parando. Vai ficando. Tinha acabado de fazer a melhor volta e foi ficando. Alonso já passa e vai embora. É o ano do Alonso. Aí a torcida enlouquece, porque esse é o novo colorido que tem nos autódromos agora, que é a torcida espanhola toda de amarelo e vermelho, vestidos de toureiros, alguns deles, e gritando o nome do Alonso. E ontem, curiosamente, sempre muito uma amizade antiga, um papo antigo. O Briatore veio cumprimentar a Reginaldo, a mina ficamos ali conversando. Ele morreu de rir quando eu disse pra ele: mexeram, Briatore. E sabe o que mexeram mesmo? Qual foi a grande mudança? Ele perguntou o quê? Eles pintaram a Ferrari de azul. Ele adorou. E aí vai. A Renault na frente de novo e foi ficando o Raikkonen. Foi ficando o Raikkonen, que fez a pole position. E aí você vê o Alonso passando. E o gozado é que ele não entrou no box, né? Ele passou lentamente aqui pela frente e acabou que não entrou no box. Vai perdendo todas as posições, vai ficando para trás, claro, vai praticamente abandonando a prova. Com isso o Rubinho já é o 8º colocado, o Schumacher já é o 11º e o Felipe Massa já vai ocupar a 14ª posição. Sempre que acontece uma coisa assim, as pessoas podem imediatamente vir a pergunta. Agora é o Frisacher que vai parando ali com a Minardi. O que aconteceu? São tantas as possibilidades que é absolutamente impossível, né, Luciano Burti, dizer o que aconteceu. Pode-se até se especular sobre o que aconteceu. Problema hidráulico, não entra mais a marcha, alguma coisa nesse sentido, mas afirmar é absolutamente impossível. É difícil. E o Raikkonen finalmente foi pro box. Deu uma volta a mais e finalmente foi pro box. Agora lentamente ele vai chegando e vai recolher. É Mas difícil ali a manobra para falar. recolher para a garagem. Luciano Burti. É difícil a gente poder falar porque geralmente a gente vê que é um problema de motor, sempre tem um sinal de fumaça. Quando é um problema que o carro apenas diminui a velocidade, a gente não vê fumaça, não vê uma peça que se solta do carro, a gente tende a considerar um problema hidráulico ou um problema eletrônico. Aí vamos com 10 voltas completadas, no total de 62. Alonso é o primeiro, Jason Button é o segundo. Fique de olho no Jason Button, olha ele aí. Trulli é o terceiro, Weber é o quarto, Sato é o quinto, Wurz fazendo a primeira prova dele na temporada é o sexto, o sétimo é Villeneuve, o oitavo é Barrichello, o nono é Heidfeld, o 10º é Ralf Schumacher. O Schumacher vem na 11ª posição, o Felipe Massa é o 14º e continua ali perseguindo o David Coulthard. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Aí chegamos naquele momento da prova em que determinadas posições, pela dificuldade de ultrapassagem nesse circuito, aí eles passam na variante alta, os pilotos ficam esperando a estratégia, quem vai parar primeiro. Por exemplo, o Mark Webber está ali na 4ª posição, deve parar na volta 23, saindo para 2 paradas. O Heidfeld deve parar uma volta antes, na 22. Aí não quer dizer que está mais leve, que está mais pesado, é uma opção da equipe de quem para antes. Felipe Massa, volta 25 provavelmente, mas como ele partiu ali para cima do Coulthard, talvez seja obrigado a parar na volta número 24. E vamos ver o Rubinho, para ver se ele tinha saído mais leve realmente na tentativa de fazer uma boa volta na classificação e ganhar algumas posições.
O Rubinho começa a ganhar uma certa... de tirar a distância em relação ao Villeneuve. Agora ele ganhou 1/10. E começa, quem sabe, talvez, já prevendo aí um ataque ao Villeneuve, porque o Villeneuve é difícil de passar, e numa pista dessa ainda. E o Alonso, olha que estranho, ele faz a melhor volta da corrida agora, mas não é que ele esteja livre agora. Ele estava com... Ele tinha, mesmo quando corria em segundo, ele tinha pista livre, porque a distância em relação ao Kimi Raikkonen era grande. E o Raikkonen virava 23,2 e ele 23,5. Foi o Raikkonen sair e ele já estabeleceu 1,23,223. Tá mais leve também, né? Os carros vão baixando o peso à medida que vão gastando combustível. A corrida do Alonso é uma, dos outros é outra. Ele vira 23,2, o Jenson Button vira 23,9 e depois já aparece o Trulli com 24,8. Muita diferença do ritmo do Alonso. Trulli é que tá ali mais próximo, tentando chegar um pouco mais no Jenson Button. Bom, o Alonso muito provavelmente vai parar antes do que o Button. A diferença, eu dizia, de 2,5 em relação aos dois treinos dele. E o do Button foi de 3,2. Quer dizer, o Button e o Sato têm bom nível de gasolina. E o Sato está em quinto, o Button em segundo. A BAR é uma força nova. O Mark Webber tenta se aproximar. Você está aí no carro do Trulli, vê ali atrás o bico da Williams do Mark Webber. E logo atrás ali o Sato. Galvão, BAR na qual estreia o nosso amigo Gil de Ferran, né? Estreia como diretor esportivo. Animadíssimo ontem, fez elogios, mas falou maravilhas do Jenson Button. Aí foi uma troca de gentileza, o Jenson Button disse, agora sim o carro vai andar com a capacidade dele, com a experiência que o Gil tem. Chegou bem na Fórmula 1, o Gil de Ferran. Tá muito contente ontem, muito satisfeito e fazendo muitos elogios a Jenson Button, dizendo, olha, esse é o cara. O Gil de Ferran conhece. Aí estamos com 12 voltas completadas. A crise no Equador você vem acompanhando já há algum tempo. Crise política no Equador e chega agora uma notícia. Lúcio Gutierrez, presidente deposto do Equador, já está a caminho do Brasil. O avião da Força Aérea Brasileira decolou da cidade de Latacunga, a 80 quilômetros de Quito, a capital do Equador. Isso foi às 7h45 da manhã de Brasília. O Gutierrez, ele foi deposto na última quinta-feira. A crise política no Equador já vinha se estendendo há algum tempo. E desde que ele foi deposto, ele ficou 3 dias, se asilou na Embaixada Brasileira em Quito, esperando a liberação de um salvo-conduto. E o presidente, a situação estava tão complicada para ele que ele saiu disfarçado, usando uma roupa militar de dentro da Embaixada Brasileira até pegar o avião e nesse momento está a caminho do Brasil. Vai chegar por volta das 2h da tarde em Brasília. O Barrichello tira mais 2 décimos, agora está 0,6 atrás de Villeneuve. Vai chegar agora. O ataque que é o problema. Alonso tem 9,8 de vantagem para Jenson Button, tem 11,7 de vantagem para Trulli, que não tem vantagem para Mark Webber. Você está vendo aí no visual, que também não tem vantagem para Takuma Sato. Aí o Webber e logo atrás aí o Takuma Sato, que é o quinto colocado. Barrichello segue em 8º, Schumacher sempre atrás do irmão. O Ralf Schumacher é o 10º, Schumacher é o 11º. E o Felipe Massa continua ali botando pressão em cima do David Coulthard. E o Pedro Massan tem informações lá dos boxes de Imola. Informação da McLaren, a explicação oficial da equipe é que Raikkonen parou por um problema no câmbio, Galvão. Era o mais fácil de entender, né? O problema hidráulico, dá problema no câmbio, a marcha não entra, fica travado. Como disse o Luciano Burti, não sai fumaça, não teve pinta de ser problema de motor. Ficou claro que não era problema de motor. Olha o Sato, o Webber não consegue decidir a parada dele com o Trulli e o Sato já chegou ali, ou seja, desses o mais lento é o Trulli, porque o Wurz também já vem chegando na balada ali, ó. E também o Villeneuve e também o Barrichello. Vai se formar uma grande fila ali atrás do Trulli. E o mais decidido, a gente se lembra pelo campeonato do ano passado, é o Sato, né? Pelo estilo, né? Aí está vendo o Mark Webber. Aí o Trulli, que é o terceiro, Mark Webber, que é o quarto colocado, o Sato é o quinto, apareceu logo ali atrás. Aí o Sato, passando ali também, Alexander Wurz. E veja que já aparece o bico do carro do Villeneuve, e o Villeneuve vem trazendo com ele Rubens Barrichello.
Ali nós temos terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados. Depois uma vantagem para o Heidfeld. Aí o Fernando Alonso vai abrindo espaço, vai passando por retardatário. Já vai dando volta em cima da Minardi com 15 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Olha a fila aí atrás do Trulli, ó. Weber, Sato. E aí você vai de carona na Williams, uma câmera colocada ali lateralmente, uma imagem bonita. Eles contornam aí a Villeneuve, vem pra subida, fazendo a tosa. E aí vão ladeira acima, em direção à Piratella. E outra vez você vai ali com o Mark Webber. Você vê como balança a cabeça do piloto, né? Balança lateralmente, tudo bem. Aí é questão de quando o carro está percorrendo uma curva. E também quando passa na zebra, essas zebras altas de Imola. Agora balança, inclusive, quando o carro está no asfalto pleno. Então você vê que não é só Interlagos, que é uma pista ondulada. Esse asfalto aqui é bem ondulado, especialmente na reta dos boxes. Luciano Burti, que é difícil passar em Imola, todo mundo sabe. Se alguém quiser fazer uma mágica, se alguém quiser fazer uma graça, qual é o melhor lugar, ou, digamos assim, o menos complicado para tentar se fazer uma graça? Olha, é complicado. Imola, no circuito antigo, você tinha vários pontos de ultrapassagem, mas com esse novo traçado, com chincanes, você fica sempre numa dificuldade de conseguir pegar o vácuo do carro da frente e conseguir a ultrapassagem na freada. É até um motivo que eu ia comentar, você vê a própria Toyota, que não teve um bom desempenho nos treinos de sexta-feira, sábado de manhã. E como a Fórmula 1 de hoje em dia, é muito importante você conseguir uma boa classificação. O Trulli fez um ótimo trabalho e conseguiu colocar o carro na frente. E mesmo não sendo mais veloz agora, ele consegue manter a posição de pódio. Então, como você mesmo dizia, Galvão, eles estão estudando algumas modificações para a classificação atual, porque às vezes o carro que não é o mais veloz consegue estar na frente e compromete a corrida de todo mundo que está atrás. Eu ia dizer, eu ia dizer assim, não quero ser adivinho não, mas parecia um pedaço de Sauber ali. Aí o Felipe Massa tem que antecipar a parada dele, 16 voltas, ele perdeu um pedaço. E não deu a impressão de ser dianteiro não, hein? A impressão veio atrás e não foi toque, porque quando nós vimos ali, o Reginaldo apontou, mostrando que era Sauber, e imediatamente veio a ideia de ser o Felipe, porque ele estava atacando o David Coulthard. Ficou então a primeira impressão que podia ser um toque. Olha, a Ferrari pronta com 17 voltas. Se for o Rubinho, é a confirmação daquilo que nós dizíamos, que ele iria para 3 paradas. E é exatamente ele que vai. É exatamente o Rubinho, o primeiro carro a parar para reabastecimento. Você sabe que não pode mais trocar os pneus, eles apenas veem ali a pressão dos pneus. Barrichello coloca 9 segundos de combustível, que não permitiria ele fazer uma outra parada e ir até o final depois, a não ser que coloque muito combustível depois. Então, confirmada a informação do nosso serviço de espionagem, o Rubinho realmente seria o primeiro a parar. Arriscou e não se deu bem no treino. Pois é, ele falou que se ele corresse esse risco seria para conseguir umas ultrapassagens. E ficou encaixotado ali atrás do Villeneuve. Quer dizer, não deu certo. Galvão. 17 voltas completadas, diga, Bassan. Aqui ao lado do Antônio para dizer o que é possível fazer, né? Acabou de ver a parada aí do Rubinho. O que é possível fazer nessa pista onde é impossível ultrapassar, Antônio? Realmente a pista não ajuda, né? Em termos de ultrapassagem. Acho que tem até uma briga boa ali do quarto colocado até o 11º, todo mundo colado ali, ninguém passa ninguém, né? Mas eu acho que daqui pra frente a corrida só vai ficar mais interessante, que os pneus vão tendo um desgaste maior, né? E ao mesmo tempo é um circuito que é muito fácil o piloto cometer um erro, né? E um erro nessas horas o piloto facilmente perde uma ou duas posições, né? Então, vamos ver. Aí o Antônio Pisoni é piloto de testes da Williams, Galvão. Tá certo. Pisoni chegou a ser convocado com a possibilidade de correr, porque o Heidfeld tinha um problema físico. Se apresentou louco para participar da prova. Essa vez ficou na vontade.
Vamos esperar que ele tenha uma oportunidade mais pra frente. 18 voltas completadas. Olha só, rapaz, o Romário confessa que de tanto chorar já está sendo chamado de Bebeto pelos amigos. Você vai ver daqui a pouco no Esporte Espetacular, numa entrevista exclusiva com o repórter Tino Marcos. Romário, olha aí, foi toque mesmo. Foi toque, amigo. Foi da frente, foi toque, forçou a barra pra cima. Opa! Olha o Barrichello aí. O carro sendo recolhido. Ele parou, reabasteceu, voltou. Será que o velho problema de câmbio? Ele teve problema no câmbio na sexta-feira. Teve um vazamento de óleo de transmissão. Já o Bassan vai vir com a informação do que aconteceu com o Barrichello. Está fora da prova Barrichello. O Felipe Massa perdeu as posições. É o 16º nesse momento. Vai ganhar a 15ª posição porque Barrichello abandonou, mas ele vai ter que passar o Monteiro de novo. Vai ter que passar o Kartkian, porque forçou demais a barra ali pra cima do Coulter. Ele acabou tocando e perdendo o bico. Teve que fazer uma parada antecipada. Ele que estava programado para parar na 24ª volta. Aí você tá vendo o Trulli, que traz com ele o Weber, que traz com ele o Sato, que traz com ele o Wurz, que traz com ele o Villeneuve. E aí já não aparece Rubens Barrichello. Ele pode aprontar alguma coisa nessa pista difícil de ultrapassagem. É o carro que está atrás desse aí que você está de carona. O Sato não tem muita paciência para ficar ali atrás do Mark Webber, não. Daqui a pouco ele pode tentar alguma coisa. Vamos lá, 4ª marcha. Aceleração total, 5ª marcha. Pisou no freio. Beliscou ali, aceleração total de novo. 4ª marcha, 5ª marcha. Marcha para cima. Deu uma tirada de pé, aliviou, deu uma pisada no freio. Acelera de novo. O verde ali em cima, ou mais claro, é o acelerador e baixa o freio. É muito bacana esse gráfico, você vai tendo velocidade, a marcha que o piloto está usando. E aí você vai curtindo a tocada do Mark Webber ali na Williams com o motor BMW. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. O peso vai diminuindo, Jason Button vai andando, ele faz a melhor volta, 1:23.163. Não tirou muita coisa do Alonso não, que nessa volta o Alonso fez 1:23.242, a diferença entre eles é de 8,5 segundos. E aí o Trulli vai segurando a galera. Vai segurando todo mundo aí o Trulli. Já vamos saber o que houve com o Rubens Barrichello, que abandonou a prova. O Brasil tem apenas o Felipe Massa na 15ª posição. Ele deveria ser o 13º nesse momento, mas deu aquele toquinho ali no Coulter. Galvão. Aí nós vamos já com 20 voltas completadas. Aí você tá vendo o Trulli, o Weber, o Sato, o Wurz e o Villeneuve. O Trulli é 3º, o Weber é 4º, o Sato é 5º, o Wurz é 6º, o Villeneuve vem na 7ª posição. Diga lá, Luciano Burti. Agora que a corrida já tem 20 voltas, a gente tem que lembrar que os pneus começam a fazer diferença. Alguns pilotos escolheram o pneu mais macio, o pneu mole, e outros pilotos o composto mais duro. Pode ser o caso do Button, que começa a andar mais rápido agora e de repente ele tem um pneu mais duro do que do Alonso, e após 20 voltas, quem sabe ele começa a ter um desempenho melhor. Se bem que os pilotos que tem pneu Michelin, que são, digamos assim, a menor maioria, só Ferrari, Jordan e Minardi. Como a Jordan e a Minardi não contam muito. Então olha o Sato, como eu falei que ele vinha, ó. Eu tô dizendo que ele não tem paciência não. Jogou pra cima do Mark Webber, tentou voltar. Chega pra lá, deu um chega pra lá. O Sato grande ultrapassagem. Vai lá, o Mark Webber achou que tava sossegado ali, ó. Ele teve que tirar o pé, agora tá sendo atacado. Ó o Villeneuve, quase tocou roda dianteira com roda traseira ali com o Wurz. Ficou bom. Deu uma desconcentrada o Mark Webber quando viu o Sato. Ele é abusado. Abusado. Vai pra lá, chega pra lá. E aí o Webber achou que voltaria fácil pra cima dele e que ia amedrontar o japonês. Ele tinha tocado, ele tinha tomado um chega pra lá na largada, o Sato do Mark Webber. Vamos ver se o Webber consegue vir na balada de novo. Olha lá. Olha lá, tirou, botou por dentro. Quando tentou o Mark Webber, o Sato espera. Agora não, amigo, agora se vira, fica aí. Bela ultrapassagem aí. Olha aqui.
O Heidfeld já parou. O Ralf Schumacher já parou. A TV italiana não mostrou. O Kartkian também já parou. E o Monteiro também. Sem contar o Felipe Massa, que já tinha parado. E agora, 2 carros mais. Trulli e Mark Webber. Os dois vão pro box. Aí o Trulli e o Mark Webber. Alonso é o primeiro, Jenson Button faz outra vez volta rápida, 1:22.604. Isso vale posição, hein? Vamos ver a tática, quem põe mais combustível. Mark Webber já parou ali, o Trulli colocou mais combustível e ainda voltou na frente do Mark Webber. Colocou um pouquinho mais de combustível e voltou na frente do Mark Webber. Não tem mais aquela história de troca de pneus, eles só voltam mais pesados. E o Trulli conseguiu voltar ainda na frente do Mark Webber, para desespero do Mark Webber. Olha só, o Webber botou 71 litros e o Trulli colocou 78 litros. Colocaram bastante combustível os dois. O Alonso segue firme na ponta e vai pro box. O líder Fernando Alonso vai pro box. Passou da volta 21, todo mundo começa a parar. O Felipe, que acabou prejudicado daquele toque com o Coulthard, que era pra... Na cabeça dele era agora para só estar ele na pista andando rápido. Mas o Wurz ainda não parou, o Villeneuve também não. O Schumacher também não parou, ele tem a 8ª posição. O Vitor Antônio Liuzzi também não parou, o Coulthard também não. Foram aqueles que não pararam. 68 litros. A ideia é que dê para 18 voltas, com 23, vai para 41. Com 41 voltas ele ficaria a 19 voltas do final, dá para 2 paradas, beleza. Aí o Sato ganhou aquela posição. Vou ficar de olho, porque ele vai sair na minha frente aqui. Vou ficar de olho para ver se ele sai na frente do Trulli e do Mark Webber, hein? Villeneuve foi pro box também, é importante isso, ver se ele sai. Ele já tinha ganho a posição do Webber, ver se ele ganha também do Trulli. Vai saindo o Sato. E ganhou a posição do Trulli também. Lá vai o Sato. Veja ali que passa o... Olha o que o Villeneuve teve que frear para não bater no carro da RBR ali. O Villeneuve tinha... Deixa eu ver quem tá na frente ali. O Coulthard. Ele quase bateu no Vitor Antônio Liuzzi, que tá na frente do Coulthard. Teve que travar tudo ali. O Villeneuve, você tá vendo, ele tá entre os 2 carros da RBR agora, com o Liuzzi na frente e o Coulthard atrás. Jason Button vai pro box, faltando parar o Wurz, o Schumacher, que nesse momento é o 5º colocado, o Liuzzi e o Coulthard. Já o Bassan vai falar aí, vem com a informação. Vai voltando o Jason Button. O Schumacher, com pista livre, vai completar a volta mais rápida da prova agora, se ele igualar esse tempo na terceira parcial, porque ele vem muito bem nas 2 primeiras. Olha lá, melhor tempo da corrida, Michael Schumacher, 1:22.287. 1:22.287, lá vai o Schumi tentando se recuperar. Era o que o Felipe Massa queria fazer nesse momento, nesse intervalo entre as voltas de número 22 e 25. Vamos lá, Pedro Bassan. A Ferrari informa que Rubinho parou por um problema elétrico, ou seja, um problema novo, que a Ferrari ainda não tinha tido até agora no campeonato. Carro novo é complicado, ainda mais quando é antecipada a estreia do carro. A temperatura é 19 graus, a temperatura da pista 25, o céu tá fechado, mas por enquanto não dá pinta de chuva não, que poderia mudar a história dessa corrida. Vamos reposicionar a galera aí. Jason Button, Alonso, Wurz, Schumacher não parou. Wurz e Schumacher não pararam. Depois veio o Sato, o Trulli e o Webber. A verdade é que o Sato ganhou a posição também do Trulli. Vamos ter que esperar aí as paradas de Wurz, Schumacher, do Liuzzi e do Coulthard, para que todo mundo tenha feito a primeira parada. Mas como a parada total tem demorado em torno de 26 segundos, quer dizer, o Sato ganha essa posição do Schumacher e do Wurz e vai para a terceira. Aí você vê o Schumacher. Ele tá atrás do Alexander Wurz. E o Wurz vai pro box. O Wurz vai pro box. O Schumacher passa e o Schumacher vai para a terceira posição. É uma terceira posição que não é absolutamente verdadeira, porque ele ainda não parou. Aí o Wurz no box. 25 voltas completadas. Vamos ver quanto combustível ele coloca. Coloca bastante combustível ali.
A parada mais demorada de todas. Olha lá, 83 litros para mais 22 voltas. Você somar as 25, vai para 47. Ele faz uma última parada, quase um splash and go. E vai para abastecer para 15 voltas. É boa a tática da McLaren com o carro que sobrou. Aí Coulter no box. Com a parada do Coulter, restando apenas o Liuzzi e o Schumacher. Dá uma mexidinha ali na asa. E o que eles podem fazer ali? Mexe na asa, dá uma esfriadinha no freio. Freio é o que é mais sacrificado aqui em Imola. Olha o Schumacher andando aí. Olha, é capaz dele bater outra vez a volta mais rápida da prova. Fez as duas primeiras parciais, as melhores até aqui. Vamos ver se ele faz a melhor volta de novo. É um estilo Schumacher, né? Antes de parar, carro leve, usa tudo que tem. Ele tentou isso no treino, abusou e escapou na curva. Olha só, 1:22.070. Lá vai o Schumi. Era para ser a quarta seguida mais rápida da prova. Na anterior, ele errou no último trecho. Ele tá andando no limite extremo, né? Com um carro que ainda não é isso tudo. Olha, se ele não dá aquela errada na Rivazza, larga ali na terceira posição, ele ia dar trabalho nessa corrida. Mesmo com o carro não sendo isso tudo. De qualquer forma, foi o segundo erro do Schumacher em treinos oficiais no ano, né? Em quatro tentativas. E veja uma coisa, hein, Luciano Burti, você que vai falar agora. O Schumacher vinha mais ou menos na mesma balada do Jason Button, que largou em terceiro, e tava pesado. Ele já deu 26 voltas e ainda não parou. Tava pesado o Schumacher. A Ferrari tinha Burti. muita confiança nos pneus em relação à resistência deles na corrida, e isso vem sendo comprovado. É uma boa qualidade para a Ferrari poder contar nos próximos grandes prêmios, que tem sido a dificuldade sob temperaturas altas, né? Os pneus acabavam antes da metade da prova. Então o Schumacher agora fazendo a sua parada, enchendo o tanque de novo, deve ter um desempenho com os pneus mais usados. O Schumacher vai pro box e ele estava colado ali atrás do Jason Button. Jason Button tem a segunda posição. O Alonso é o primeiro colocado, 9 segundos, ponto 1 na frente do Jason Button. O Wurz vai assumir a terceira posição. Vamos ver a hora que ele passar. Mas ele tinha parado a volta anterior. O Sato pode chegar nessa terceira posição. O Schumacher vai voltando. Aquele momento do desespero que o piloto tem, que não pode passar o limite de velocidade nos boxes. 9,5 é para 22 ou 23 voltas o do Schumacher. Aí vai voltando o Schumi. Na próxima volta vamos ter todas as posições. Felipe Massa vem na 13ª posição. Ele está de novo atrás do Coulter. Veja como o carro dele está bom. Ele está de novo atrás do Coulter. Está 3,5 segundos atrás do Coulter. Depois de ter antecipado a parada, ele já vem para atacar o Coulter de novo, para brigar pela 12ª posição. Mas poderia estar muito mais bem posicionado, e a galera como gosta. O Schumacher passa e a galera gosta. Nas comemorações dos 40 anos da TV Globo, o Esporte Espetacular faz uma viagem no tempo e conta a evolução das transmissões esportivas na televisão. E olha, sou testemunha de uma boa parte desses 40 anos. A evolução das transmissões na Globo, os últimos 24 desses 40 anos. E me orgulho muito disso. Alonso é o primeiro, Jason Button é o segundo. Entre eles a diferença de 9 segundos, ponto 7. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Galvão. Diga, Burti. Um assunto interessante sobre o Schumacher de fora da pista. Essa semana alguns boatos surgiram dizendo que ele estava negociando uma extensão do contrato dele com a Ferrari. E pode ser verdade, se bem que a maior chance é do Michael parar de correr no final do ano que vem. A gente sempre tem que lembrar que na Fórmula 1 o assunto comercial sempre é o mais importante. Então talvez a Ferrari esteja usando esse boato, na verdade, como ferramenta para estender o contrato com alguns patrocinadores que obviamente gostariam de ver o Michael na equipe. Então a Ferrari lança o boato que eles estão negociando para renovar o contrato com o Schumacher, para estender esse contrato, e assim consegue renovar o contrato com algum patrocinador por mais algum tempo.
Olha, se é um boato, o Schumacher concordou com o boato e está participando do boato, porque ele confirmou por aqui que não vai parar não. E o boato se estendeu então, porque o pai dele também deu uma entrevista dizendo que ele não ia parar não. O Schumacher faz parte da tática, com certeza. Tá certo, vamos ver. A melhor volta do Schumacher na corrida, aquele 1:20.2, está muito próximo da volta ideal. A volta ideal é aquela que soma as 3 melhores parciais, independentemente de quem seja o autor dessa parcial. Porque o Schumacher tem 2 melhores parciais e, curiosamente, a terceira é do Rubinho, que já está fora da corrida. Então esse tempo ideal seria 1:21.884. Aliás, sobre o Rubinho, a gente comentou ontem até no treino oficial de que esse seria o grande prêmio de número 200 dele. É segundo a contagem da FIA. Agora, segundo a contagem da FIA, através do guia que é distribuído pela própria Ferrari. Agora, de acordo com a Ferrari, esse já é o 201. Só que ela não comemorou do centésimo lá no Bahrein. E, de acordo com a Michelin, é 199. Quer dizer, a ser esclarecido isso aí. E olha só, o Schumacher lucrou muito, funcionou a tática dele, ele foi aproveitando as paradas de ficar na pista, de andar rápido daquele jeito. Agora, com todo mundo com uma parada, o Schumacher tem a terceira posição. O Alonso tem 10 segundos de vantagem para o Jenson Button, que leva 20,1 de vantagem para o Schumacher. Depois veio o Wurz na 4ª posição, o Sato é o 5º, o Trulli foi o que se deu mal nessa história toda, caiu para a 6ª posição, o Mark Webber é o 7º, o Villeneuve é o 8º, Heidfeld é o 9º e o Ralf Schumacher é o 10º. Felipe Massa segue na 13ª posição, já colou atrás do Coulthard de novo. Olha que balançada! Olha o Mark Webber errando de novo. Quase jogou a corrida fora, errou de novo e foi ultrapassado pelo Villeneuve. Eu vou repetir o que disse no Grande Prêmio de Bahrein, que eu venho falando há 24 anos aqui na TV Globo. Andar numa equipe média e fazer bonito não é difícil. Você tem direito de errar. Você tem a desculpa que o carro não é bom. Quando o piloto chega na equipe de ponta, quando ele corre para o seu Frank Williams, quando ele corre para o seu Ron Dennis, quando ele corre para uma Ferrari, e hoje quando corre para uma Renault, quando corre para o seu Flávio Briatore, ele passa a ter a obrigação de andar na frente e deixa de ter o direito de errar. Aí é que você faz a diferença de quem pintou bem e de quem é craque. O Mark Webber não é craque. E ele está precisando mostrar serviço, que marcou 7 pontos em 2 corridas, quer dizer, o Nick Heidfeld, que é o segundo piloto, tem 6, ele está na hora, ele tem que mostrar serviço. E olha, Jenson Button está aí, né? Todo mundo sabe que se a Williams quer o Button de todo jeito. Então o Alonso é o primeiro, Jenson Button é o segundo, o Schumacher é o terceiro, o Wurz é o 4º. O Sato é o 5º, o Trulli é 6, o Villeneuve é 7º. O Mark Webber é o 8º e o Heidfeld já vem atrás dele, companheiro de equipe dele na 9ª posição. O Ralf Schumacher é 10º, Felipe Massa é 13º. 31 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Chegamos à metade da prova. Com 31 voltas, chegamos à metade da prova. Você vê o Villeneuve por ali, o Mark Webber ali atrás. Faz bela corrida o Villeneuve, hein? Que mostra que a Sauber está muito bem. Vem numa evolução muito grande a Sauber. Essa seria uma grande chance de corrida para o Felipe Massa, mas ele tem que trocar o motor para que alguém possa entender. Nós explicamos isso muito ontem, durante o treino. O Villeneuve não completou o Grande Prêmio do Bahrein. Então ele ganhou o direito de trocar o motor. O motor tem que durar 2 provas. Quem não completa a corrida tem direito de trocar o motor. Quando tiraram o motor, viram que o motor estava extremamente desgastado. E chegaram à conclusão, pelo rendimento de reta do primeiro treino de sexta-feira, que o do Felipe Massa também estava e não resistiria à corrida. Então fizeram a opção por trocar o motor. Ao trocar o motor, ele perdeu 10 posições no grid de largada. Largaria na 8ª posição, largou na 18ª posição. O Villeneuve largou em 11º e está aí na 7ª posição. E aí você está vendo o Jean Todt. A Sauber evoluiu bastante, a Ferrari evoluiu, mas ainda não é o carro do nível dos últimos 6 carros que ela teve. A Renault mantém a sua boa forma.
A BAR e a McLaren foram as duas que mais cresceram na preparação para a série de grandes prêmios europeus, que está começando, essa série está se iniciando agora. A Williams cai demais. E a Toyota é um problema dessa pista, já esperava que a pista não ajuda. Olha, você tá vendo o Schumacher aí, deixa eu dizer uma coisa. Há 4 voltas atrás, eu disse aí, que o Schumacher era o terceiro e estava 20,1 atrás do Jenson Button. Agora ele está 15,2. O Alonso virou um 24,2. O Jenson Button virou um 24,2. O Schumacher virou um 22,4. O Wurth, que vem na 4ª posição, virou um 24,1. O Sato virou 24,4. Ou seja, os 5 primeiros tem 4 pilotos virando na casa de 1,24 e um virando na casa de 1,22. Adivinha quem é? Olha ele aí. É o Schumacher, que já vem tentando se aproximar de Jenson Button. Galvão. Aí vem ele para contornar a variante baixa. Aí vem Schumacher na reta. Vem completando mais uma volta. Aí você vai vendo o Jenson Button. A diferença cai, mas ela não cai, não, ela despenca. Outra vez o Jenson Button virou um 24,0, o Schumacher virou um 22,3. A diferença caiu para 13,6. O Schumacher vem acelerando uma barbaridade, vem tirando diferença, vem tentando o ataque para cima de Jenson Button, que não está ficando mais longe do Alonso, não. O Alonso está 10,1 na frente dele. Aliás, até o Jenson Button, que já está sendo avisado dessa aproximação do Schumacher, está acelerando mais. O Alonso virou um 24,2, o Jenson Button virou um 24,0. O Wurth vem na 4ª posição, andando na mesma balada, um 24,1. E o Sato vem na 5ª posição, também na mesma balada, um 24,3. O Trulli já vem na casa de 25. O Villeneuve também por ali, Mark Webber, ou seja, os 4 primeiros estão andando o que podem. Na casa de 24, o Schumacher vem andando 22 baixo. Então a diferença caiu para 15,1 e uma volta já cai para 13,6. Vamos ver no final dessa volta se volta a baixar essa diferença, se está partindo para o ataque realmente o Schumacher. Reginaldo, você que faz as contas aí do combustível, ele colocou menos combustível do que o Jenson Button colocou. Qual foi o tempo da parada de um e de outro? Não, exatamente por ali. O Schumacher 9,5, o Button foi 9,2 e o Wurz 9,4, o Coulter 9,6, tudo por ali. Quer dizer, o Schumacher colocou ou para 22 ou para 23 voltas. Quer dizer, mas colocou basicamente o mesmo volume de combustível. Exatamente, para dar mais 22 voltas, no mínimo, até 23. Pois é, todo mundo virou na casa de 24 de novo, ele voltou a virar 22, 22,4. Vem voando baixo o Schumacher, a diferença já cai para 11,9. Era de 21 segundos. Era de 20,1, já caiu para 11,9. E vem atacando o Schumacher. Agora sim, diga, Burt. E na busca de melhorar ainda mais o carro, a Ferrari deverá ter um novo pacote aerodinâmico para Barcelona, que é o próximo GP. E no túnel de vento, esse pacote apresentou uma melhora de 10 pontos, que significa mais ou menos 3 décimos mais rápido por volta. Vamos aí na volta de número 35, e hoje às 3 da tarde. Fausto Silva vem com a primeira parte do Domingão do Faustão, agitando o Domingão. Olha aí, Galvão, ainda completando a sua questão aí, o Alonso é que deveria estar andando mais, porque além de ter posto 1 segundo a menos de gasolina, ou seja, a previsão dele era de andar 18 voltas e ele parou na 23ª, 4 antes do Schumacher, então ele tem que estar bem mais leve e já está quase para parar. 22,1 virou o Schumacher, a diferença cai para 9,3. Lá vem o Schumi. Lá vem ele pra cima do Jenson Button. Olha só, começou a ficar agitado o pessoal da Ferrari. Fica todo mundo de olho no computador. De 20,1, essa diferença já caiu para 9,3. Ele vem acelerando. Vem tentando buscar o Jenson Button na 2ª posição. Felipe Massa segue ali atrás do Coulter. Ele não consegue fazer ali ultrapassagem, permanece na 13ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Galvão. E agora todo mundo vai no Schumacher. Vamos lá, um de cada vez, espera um pouquinho. Aí vamos posicionar o Schumacher. Schumacher passou 9,3 atrás do Jenson Button na volta anterior. Diga lá, Pedro Bassan.
O Rubinho disse que foi um problema elétrico mesmo e explicou em boa parte esse sucesso do Schumacher. Disse que o carro está bem com os pneus gastos, que ele chama de pneus velhos. E por isso ele parou cedo, para tentar estar na pista quando todo mundo estivesse parando e fazer o que o Schumacher está fazendo, disparar e conseguir ganhar muitas posições. Então o carro está bom porque os pneus gastos se adaptam bem à nova Ferrari, Galvão. Então veja só. Alonso completou a volta número 36, 1:24.2. Jason Button, 1:24.0. O Schumacher, 1:22.0. Tirou 2 segundos do Alonso, a diferença é 7.4. Se é isso, tá muito bem calçada de novo a Ferrari. Olha a galera como se agita. Se é isso, voltou. O Schumacher chegou a dizer, na sexta-feira, que estava muito satisfeito com o trabalho. Depois disse no sábado: estreamos o carro no Bahrein com problemas. Todo mundo trabalhou muito duro. Os pilotos trabalharam duro, os engenheiros, os mecânicos. E a fábrica de pneus também trabalhou duro. E agora nós voltamos a ter um dos nossos principais aliados, que são os pneus. Pode ser aí a resposta positiva para essa afirmação do Schumacher. Como explicou o Rubinho por Bassan. Olha o Felipe Massa lá. Olha o Felipe Massa. Agora chega pra lá, Couto. Eu tô atrás de você umas 32 voltas já. Encostou a roda entre as rodas do Coulthard e fez a ultrapassagem. E não xinga não, Felipe Massa. Ele tá atrás do Coulthard. E custou a corrida pra ele, porque o toque que ele deu. Ele ficou atrás do Coulthard. Agora ele se invocou, isso vai dar tanta discussão depois do final da corrida. Até não dá. Com o Coulthard não dá discussão, não. E não tem, na verdade não teria discussão. Ele estava com o carro já dentro da curva e o Coulthard tentou fazer a tomada normal. Quer dizer, o toque é isso mesmo, por isso reclamou, Felipe. Esse é o estilo Felipe Massa. Botou do lado, sai pra lá. E assumiu a 12ª posição. E a diferença do Schumacher já caiu para 6.2. Mesmo que o Jason Button mais leve agora tenha virado 1:23.8, o Schumacher virou 1:22.6. A diferença é de 6.2. Alonso é o primeiro, Button é o segundo, o Schumacher é o terceiro. Aí a diferença do Jason Button, 6.260 para Michael Schumacher. Como a gente se vê por aqui. Nova Skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Diga lá, Reginaldo. Galvão, se você acha que o Schumacher está andando rápido, espera só para ver. Porque vão parar antes dele o Alonso e o Button. Ele vai ter pista totalmente livre e vai dar mais umas 3 ou 4 daquelas voltas antes de fazer o pit stop dele, que vai ser 4 voltas depois do Alonso. Aí que nós vamos ver. Vamos ver se ele não perde tempo aí atrás da Jordan. Acabou perdendo um pouquinho de tempo aí. Tirou de lado para fazer a ultrapassagem. Já fez a tomada, segue firme, segue acelerando. Vamos ver essa ultrapassagem, quanto tempo vai custar para ele nessa volta. E o Jason Button está andando bem mais rápido que o Alonso. A diferença também cai para 9.3. Alonso é o primeiro, Button é o segundo, 9.3 atrás. E o Schumacher vem 5.3 atrás do Jason Button. E olha só, o Felipe Massa, ele tinha mesmo que passar o Coulthard. Ele já abriu 4 segundos,2 do Coulthard. E ele já está se aproximando do Liuzzi, que é o companheiro do Coulthard, que está ali na 11ª posição. Aí a Ferrari, fica a expectativa ali, Reginaldo, da equipe da Ferrari. Está todo mundo agitado no boxe. Voltando aos velhos tempos da Ferrari aqui em Imola, que é considerado o quintal da Ferrari. Nos últimos 6 anos, o Schumacher ganhou 5 aqui. A outra quem ganhou foi o irmão dele. E antes ele já tinha ganho em 94, ou seja, o Schumacher tem 6 vitórias em Imola. Olha como é visual já. Passou o Jason Button, já passa o Schumacher. Porque a diferença é de 4.6. Ele vai destruindo a diferença em relação ao Jason Button. E aí virou a atração da corrida. Voltou a ser protagonista o Schumacher. Era o sorriso dele que eu dizia ontem, meio debochado, dizendo para os outros: tô de volta. E lá vem ele. Toda vez que ele faz ali a tosa, mais lento um pouco, a arquibancada se agita.
Todo mundo com uma parada, você vai conferindo aí as posições do primeiro ao oitavo, do Alonso, que é o primeiro, pro Mark Webber, que é o oitavo colocado, Felipe Massa é o 12º, Rubens Barrichello abandonou com problemas elétricos. Fórmula 1 vai voltar a se reunir daqui a 2 semanas. É o Grande Prêmio da Espanha, circuito da Catalunha, perto de Barcelona. O Alonso vem de 2 vitórias. Já pensou se ele ganha mais essa? Vai vir de 3 vitórias consecutivas. A Espanha inteira vai descer para Barcelona. Vai ficar pequeno o circuito lá. Veja aí o Schumacher. Acabou de aparecer que ele chegou a 309 km por hora e ele vem engolindo a diferença, caiu para 2,8. Ele tirou 1 segundo e 8 nessa volta. Ele vem voando para cima de Jenson Button. Eu já vou começar a marcar a diferença dele pro Alonso. Ele está 12,1 agora atrás do Alonso. O Alonso virou um 23,7. Ele na última volta estava 14,3, agora está 12,1. Ele vem destruindo a diferença pro Jenson Button. Mas já tô de olho lá no Alonso na frente. Eu só torço para que o Button não tenha... ele vai ter que parar antes do Schumacher, mas não pare antes do Schumacher se aproximar, que eu queria ver essa tentativa na pista. Aí já é mais difícil, né? A ultrapassagem é mais complicada. Isso pode ajudar o Alonso lá na frente. Porque o alemão vem voando. Vem andando muito forte. O torcedor sobe no alambrado. Já começa a enlouquecer aqui no circuito de Imola. 40 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Alonso anda forte também. O peso vai baixando nos carros à medida que o combustível vai indo embora. 1:23.440 a volta do Alonso. 1:23.698 a volta do Jenson Button. 1:22.376 a volta do Schumacher. Já praticamente não há diferença. Ele é de 1,5 segundos e vai embora nessa volta. O tanque do Alonso agora deve estar lá embaixo mesmo. Ele deve parar na próxima. A previsão era de que ele parasse na próxima. Vamos ficar de olho para ver se a equipe Renault está pronta. Esperando. Apenas o Monteiro, dos que estão na prova, dos 15 que estão na prova, apenas ele fez a segunda parada e vai saindo do box agora. Na passagem da volta anterior, a diferença era de 1,5. Essa diferença vai ser visual, porque ele vem tirando mais do que isso por volta. Veja como ele vai se aproximando de Jenson Button. O Jenson Button deve estar pensando ali, agora o que eu faço? A Renault está pronta, hein? Está prontinha a Renault. O Alonso é o primeiro, 9,5 segundos na frente do Jenson Button. 11 segundos e 1 na frente do Schumacher. Depois o Wurz já vem lá atrás, aí já é outra corrida. Sato é o quinto, Trulli é o sexto, Villeneuve é o sétimo. E Alonso. Aí Alonso. Alonso foi pro box. Como disse o Reginaldo agora há pouco, Felipe Massa também foi pro box. Foi para a segunda parada dele, Felipe Massa. Estava pronta a equipe Renault. Olha como sai fumaça dos freios. Ele sofre demais os freios. Alonso vai voltando, Alonso vai voltando. E agora vamos ver a atitude do Schumacher. E vamos ver que horas que para o Jenson Button. Vai voltando o Alonso. 65 litros, daria 17 voltas. Você junta com 42, dá 59. Ele é raro? Não, claro, tinha uma reserva. Ele tem que ir até 62 voltas. Não tem por que parar de novo. E aí o Schumacher. Já não é mais no cronômetro a diferença. Já é no visual. E ele vem pra cima do Jenson Button. E tem uma Jordan na frente. Vai abrir, a Jordan vai abrir ali. Para que eles possam passar. Vai pintar bandeira azul de tudo que é lado no circuito. Aí você vai no carro do Schumacher e o Schumi vai acelerando. Olha como ele chegou. Não tem mais diferença. Deu até uma exageradazinha ali. Uma pancada forte na zebra, ficou um pouquinho para trás. 42 voltas, restando 20. Schumacher pulverizou a diferença, que era de 20 segundos quando os dois voltaram depois da parada de boxe. Webber entrou e saiu do boxe. Mark Webber, portanto, já fez a segunda parada. Schumacher
Todo mundo fica em pé na arquibancada aqui na reta dos boxes. Será que ele vai tentar passar de qualquer jeito? Ou vai esperar o Jenson Button parar antes dele para ter uma volta livre, para tentar se aproximar depois do Alonso na volta, depois que o próprio Schumacher fizer a segunda parada? Agora o Jenson Button está trabalhando para o Alonso. Nesse momento o Jenson Button está trabalhando para o Alonso. Claro, para ele, né? Na defesa do segundo lugar, mas está trabalhando para o Alonso. Aí você está no carro do Jenson Button e atrás ali o Schumacher se aproximando. Agora você já está no carro do Schumacher. Marcha para cima, a mudança de marcha. A saúde do motor Ferrari. Marcha para baixo. Agora você viu que o ronco é diferente, já era o motor Honda. Não foi o Button. Olha como o Schumacher joga o carro ali na zebra. Tenta aproximação, tenta pegar o vácuo. Outra vez todo mundo fica em pé na arquibancada. Aí não há possibilidade ainda. Por enquanto ainda não existe essa possibilidade. É frustrante, deve ser uma frustração muito grande para o piloto. Ele andar desse jeito e depois chega num circuito onde, visando, claro, segurança, modificaram o traçado e tiraram as chances de ultrapassagem. Oculta a Arabra ali para que eles passem. Outra vez saíram da tosa e lá vão pela volta de número 44. Será que é nessa volta que vai para os boxes do Jenson Button? Você vai acompanhando aqui a briga dos dois. Ninguém se mexe na BR por enquanto. Heidfeld foi para a parada. Ralf Schumacher também. BR está pronta. Se aprontou lá a equipe BR, a equipe de Jenson Button. E o Schumacher continua ali. Tirou toda a diferença e agora não consegue passar. Vamos ver? Não parou não. Lá vem os dois para a reta de novo. A equipe recolheu, foi para dentro. Fez o blefe. Isso é normal na Fórmula 1. Vai para ali para fora, como quem diz assim. Vamos dizer que ele vai parar para o Schumacher não atacar. E aí o Jenson Button permanece à frente do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Você viu que a equipe Ferrari também está pronta por ali. Alonso está adorando essa brincadeira. O Jenson Button está virando 23,6. Schumacher acompanhando, virando 23,7. Ele está virando sempre abaixo de 22. E o Alonso já está virando, apesar de mais pesado. Já fez a segunda parada em 23,9. Está adorando isso, Alonso. Achando tudo uma maravilha. Ele que vem de 2 vitórias consecutivas. Amanhã, na grande festa dos 40 anos da Globo, Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres, mais loucos do que nunca, em Os Normais, o filme. Amanhã, depois de América, Globo 40, cinema, e quarta-feira, tem Globo 40, futebol. Brasil e Guatemala, Pacaembu em São Paulo, vamos estar juntos. Schumacher tirou o pé ali, para não sair da pista. Ele entrou errado, tangenciou errado, teve que dar uma tirada. E nada de parar. Alonso está adorando. 23,3 virou o Jenson Button. 23,59 virou o Schumacher naquela tirada de pé que o Reginaldo acabou de informar. E o Alonso está adorando isso. Por enquanto está em terceiro, mas está adorando essa história. Viu como o Button, que estava 0,5, já foi para 0,9. Aquela tirada de pé do Schumacher. Mas o Button deve entrar agora. E o Felipe Massa está outra vez atrás do Coulthard. Porque ele parou e o Coulthard não. A fumaça ali. Tá pegando fogo em alguma coisa. Ali na grama lá pegando fogo em alguma coisa. Olha, tem briga aí do Villeneuve colado atrás do Trulli. O Sato vai para o box.
Ele que tinha a 5ª posição. Olha lá como o Schumacher foi, botou, usou tudo que tinha para fazer a ultrapassagem. Exatamente onde ele tinha errado na volta anterior. Pode isso, você imagina só. Ainda largou um retardatário entre ele e o Button. Ele estava esperando uma chance. Ele estava esperando, botou um Heidfeld ali entre eles. O Mark Webber, e agora está chegando no Heidfeld. Ele queria uma chance só. Quem está na frente do Schumacher agora é o Heidfeld. Enlouquece o torcedor na arquibancada da reta principal. Schumacher põe de um lado, põe do outro, faz a ultrapassagem em cima do Heidfeld. O Villeneuve também parou para fazer o reabastecimento. Olha a repetição aí, ó. No que pensou, respirou. No que deu uma respirada, o Jenson Button, o Schumacher não quis nem saber na variante alta. Vai dando show, Schumacher. Wurz no box também. Todo mundo vai parando, vamos ver quem não parou. Schumacher, Jenson Button. Quem mais? Que não parou ainda. O Liuzzi. Só esses que não pararam. O Coulthard acabou de fazer o abastecimento também. Isso quer dizer que o Felipe Massa volta a estar na frente dele. Agora vamos ver o que o Schumacher vai andar. O Alonso está virando um 24-0, 23-9. Vamos ver o que o Schumacher vai andar. E aí depois nós temos que esperar a parada do Schumacher e no retorno do Schumacher a diferença real do Alonso para ele. Vai pegar fogo esse final de corrida, hein? Logo a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Sabe o que o Schumacher virou agora? 1,21,8. Baixou de 1,22. Fez volta mais rápida de novo. E o Alonso está virando 24,3. Agora vamos ver quantas voltas o Schumacher ainda vai ter combustível antes de parar. Temos 48 voltas, 14 para o final. O quanto ele ficar na pista agora até a parada, ele vai virar na casa de 21. O bicho vai pegar no final da corrida. E o Schumacher largando depois de ter errado no treino hoje, ter escapado na Rivazza. Burt, ele ainda faz a diferença, Burt. Você vê também que quando se trata de a guerra dos pneus, uma fábrica contra a outra, que no caso entre a Bridgestone e a Michelin não é apenas a diferença no composto que faz a diferença. Às vezes a construção do pneu, a carcaça do pneu, a cura da borracha acaba influenciando se o pneu é mais rápido nas primeiras voltas ou se resiste bem na corrida, como é o caso da Bridgestone hoje. E apenas ressaltando um outro ponto, eu acho que o Button foi atrapalhado pelo Mark Webber na ultrapassagem, então ele deve reclamar muito disso depois. Aí vai o Schumacher pro box. A hora da verdade vai ser no retorno do Schumacher. Não sei nem se ele foi atrapalhado. Ele pode ter se assustado com a presença do Webber. Deu aquela parada para pensar, vou agora, espero para ir depois. No que ele pensou, vou agora, eu espero para ir depois, o Schumacher foi. Mas a Ferrari fez a sua parte agora. Como ele precisava de pouca gasolina, ele ganhou 2 segundos no boxe. Trocou em 6,1. Ganhou de 2 a 2,5 no boxe. E o Alonso passou e ele tá perto, hein? Nós vamos ter aí 12 voltas, agora são 13 para o final. Olha só a diferença. O Alonso é o primeiro, o Schumacher é o segundo. Lá vem o Schumi. Você vê que tem gente que põe as mãos na cabeça, o torcedor enlouquece. Schumacher incendeia a Fórmula 1 de novo. 49 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo, Jenson Button é o terceiro, Wurz é o quarto, Sato é o quinto, Villeneuve é o sexto, Trulli é o sétimo, Ralf Schumacher é o oitavo. Esses marcam pontos. Felipe Massa tem a 12ª posição. Olha o Jean Todt, ele fica ali com aquela expressão, esperando. Agora é o seguinte, né? Ele vai chegar. E para passar? Onde é que vai achar espaço? Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Galvão, quando você começou a narrar a aproximação do Schumacher, estava 20 em relação
ao Button. Ao Jenson Button. Estava 30 em relação ao Alonso. 30 em relação ao Alonso. Você vê, a Ferrari fez a parte dela, dando de presente para o Schumacher 2,8. O resto ele foi buscar. A diferença caiu de 30 para 1,3. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo. Jenson Button já vem 11 segundos atrás do Schumacher. Aí o Wurz, 18 segundos atrás do Alonso, do Jenson Button, não tem briga. O Sato, 9 segundos atrás do Wurz, não tem briga. Villeneuve, então, uma semana atrás, 26 segundos atrás do Sato, também não tem briga. O Trulli, 1,5 segundo atrás do Villeneuve, pode ameaçar. E o Ralf Schumacher na 8ª colocação, coladinho atrás do Trulli. Felipe Massa está 9 segundos atrás do Liuzzi, que vem na 11ª posição. A briga é essa. E é para valer e vale a vitória. Agora, será que o Schumacher vai se posicionar ali atrás? Olha o Ross Brown ali, o Jean Todt em primeiro plano, o Ross Brown em segundo. E aí, qual será a atitude do Schumacher? Amigo, mas ele vem enlouquecido. Ele vem abanando a frente em cima da chicane. Ele vem que vem para cima do Alonso. Podemos ter aí daquelas voltas finais fantásticas da Fórmula 1. Defesa, o Schumacher atacando, o líder defendendo, porque o Alonso não vai querer dar mole essa vitória, a não ser que ele comece a pensar no campeonato. Ele diga, olha, eu tenho aqui 26 pontos, o Schumacher só tem 2. Olha, sou mais essa hipótese. Pela forma fácil como o Schumacher se aproximou, sou mais essa. Aí o Schumacher parte pro ataque definitivamente para cima do Fernando Alonso. Vale a ponta, vale a vitória no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Largando de 13º, dando um show o Schumacher na prova. Claro, muito bem calçado no trabalho da Bridgestone na recuperação de tempo em relação aos pneus Michelin. Michelin deu show nas primeiras 3 corridas e agora fica claro que com os pneus desgastados tem muito mais equilíbrio o carro do Schumacher. E lá vai ele para cima do Alonso. Não se esqueça que o Jenson Button resistiu. No momento em que foi chegar perto do Mark Webber, ele deu uma olhadinha para vou agora ou espero essa curva, o Schumacher foi. Vamos ver se aparece algum retardatório ali pela frente. Cada vez aparece mais gente ali pendurado naquela cerca. Olha como ele sai, como ele ataca, como ele tenta sair mais forte da variante alta. Aí vai para a parte de descida. É o que eles chamam de traguardo. Já já eles vão chegar na Rivazza. A freada da Rivazza em descida. Foi onde o Schumacher escapou hoje no treino. Já passou, já ficou para trás. Eles vêm para a variante baixa e vem para a reta. O Schumacher quer entrar aí pertinho, ó. Galvão. Sai da reta. Vai ali para a nova chicane da Tamburello, a nova variante da Tamburello. Aí ele vem para completar. Passando na Tamburello, eles vêm para Villeneuve. Que é uma homenagem ao pai do Jacques Villeneuve, que está aí na prova, na 6ª posição, o Gilles Villeneuve. Ídolo da Ferrari, inesquecível. Olha o Schumacher na tosa. Na saída da tosa. Como ele vai acelerando, como ele vai para cima. Já já eles vão chegar lá em cima naquela chicane da Aqua Minerale, onde ele vem que vem pra cima, sempre onde ele foi pra cima do Jenson Button. Aí o Flávio Briatore, diretor da Renault, e o Jean Todt da Ferrari. Passaram aí pela Aqua Minerale e vão seguindo na volta. E o Schumacher ali atrás. Como a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Olha o Schumacher partindo pro ataque. Já o Luciano Burti vai falar. Momento de tensão. Você percebe ali, Reginaldo, pela fisionomia dos diretores de equipe, a tensão que cerca esse final de prova. As duas equipes envolvidas e todos os outros, né? Olha, agora não há diferença. Agora é ataque mesmo. Agora o Alonso que se vire. É extremamente competente o Alonso. É o nome do ano até aqui. Lidera com folga. Vem de 2 vitórias excepcionais. Schumacher botou do lado, avisou: eu tô aqui. Eu tô aqui. Me procura no retrovisor que eu tô aqui. E lá vem ele.
tentando induzir o Alonso ao erro, botando pressão total para cima do Alonso. Puxou de lado de novo. Ele aparece no retrovisor da esquerda, aparece no retrovisor da direita e diz para Alonso: eu tô aqui. Resiste de forma brilhante e competente ali na frente o Alonso, porque fica claro nessa altura que o Schumacher tem um melhor conjunto. Tem um carro que anda mais. O carro da Renault é mais rápido em reta ainda. Ele já fez 311 e o Schumacher 309. Agora ele saiu pro ataque, hein? Agora ele saiu pro ataque. Aí fica difícil. Variante baixa. Vem para completar a volta do número 54. Entra na reta. Tenta entrar mais perto do que das outras vezes. Aí ele não pode fazer nada. Angústia ali da Ferrari. Diga, Luciano Burti. Com o desgaste dos pneus, o ponto mais difícil para o Alonso agora é nas freadas, porque o carro tende a sair de traseira, então o piloto tem que se preocupar demais em frear um pouco mais cedo. E óbvio que um carro mais rápido atrás de você, se tem uma vantagem que o Michael possa conseguir essa ultrapassagem, é justamente na freada. Mas há uma tendência também, o piloto que defende a posição, ele freia mais cedo. Porque o de trás tem mais ação, o piloto da frente, isso os pilotos sempre me contaram, que você, quando está defendendo uma posição, às vezes você começa a frear mais cedo, você complica a vida de quem está mais atrás, que ele tem que frear junto com você. Aí o Alonso vai na frente e o Schumacher vem ali atrás, tentando o ataque. 8 voltas para o final. Quando o Schumacher veio tirar essa diferença de 30 segundos, ficava claro que a decisão seria assim. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. O interessante é que a tentativa na hora da decisão mesmo vai ter que ser numa tomada de curva, porque a gente já viu que em reta o carro da Renault está mais rápido. Veja que ele não consegue ali. O carro da Renault também contorna melhor a variante baixa, que é quando dá essa pancada muito grande na zebra por dentro e por fora. Que é um problema sério também. Para se andar no limite extremo tem que se atacar muito. A pista aqui em Imola, partindo para cima das zebras. Olha o Schumacher. Ele já botou de um lado, já botou do outro, já avisou o Alonso. Ele sabe que ele tem agora 7 voltas. A pressão que ele colocou não funcionou, então ele está esperando o momento. Vai esperar o que puder, para ver se dá uma bobeadinha o Alonso ali, se abre uma porta. Por enquanto as portas estão fechadas. O torcedor pede que ele vá. É tudo que ele está querendo. E tudo que o Alonso está querendo é permanecer na frente ali. Daqui a pouco vem um esporte espetacular e hoje vai receber uma entrevista. Você vai acompanhar uma entrevista exclusiva do Romário com o Tino Marcos, que o Romário diz assim: tô chorando tanto que já estão me chamando de Bebeto. Aí o Alonso ia atrás dele, o Schumacher. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo. Mais uma volta completada. Eles vêm para completar 56 voltas, restando 6 voltas para o final. O resto da corrida todo mundo está esquecendo, mas Jenson Button está em terceiro, Wurz está em quarto, Sato está em quinto, Villeneuve é o sexto, Trulli é o sétimo e Ralf Schumacher é o oitavo. São os 8 que marcam pontos. Felipe Massa está na 12ª posição. Menos de 6 voltas para o final. Aposta, Luciano Burti. Quem ganha para você? Olha, o Alonso vai fazer o melhor possível para manter a posição. É difícil nessa pista, como a gente já disse antes, de conseguir uma ultrapassagem. Mas se tratando do Michael, se ele tiver uma oportunidade, por menor que ela seja, ele vai conseguir essa ultrapassagem. Então, se eu tivesse que apostar agora, eu teria que dizer o Alonso, porque ele tem a vantagem de estar na frente. Mas o Schumacher ainda tem uma grande chance. Reginaldo Leme, aposta. Schumacher. Alonso em primeiro, Schumacher em segundo. E você, em casa, qual é a sua aposta? Você ligado no Brasil. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo. Acho que o Schumacher vai passar e vai passar na marra. Vai ser daquele tipo Schumacher em Imola diante da torcida. Porque em condições normais
ganharia o Alonso. Eu podia até fazer uma aposta diferente, dizer que ganha o Button. Ficam os dois pelo caminho. Por que não? Pode ser. 5 voltas pro final. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Quanto mais nova, mais gostosa. Olha a expressão do Briatore. E tem tráfego agora. Não, o Alonso é decidido. Amigo. O Alonso é tranquilo, velho. Grande piloto. O Alonso é jovem e sem se perder, ó. Esse é daquele, Reginaldo, que anda na equipe média, faz o bonito, chega na grande e mostra que é craque. Tá mostrando aí. Não é todo mundo que fica aqui na frente do Schumacher assim. Schumacher com mais carro atrás, tá certo que é difícil ultrapassar nessa pista, mas tá ali fazendo o trabalho dele, eles estão virando 24-7, quem tá determinando o ritmo é o Alonso e o Schumacher vai ali acompanhando. Quando eles passarem outra vez, nós teremos 4 voltas para o final. Você vê que o Schumacher, depois daquele momento em que ele botou 3 vezes do lado ali, não chegou a ser do lado, ele mostrou, né? No retrovisor do Alonso, não tentou mais. Quer dizer, ele tá indo ao limite extremo da possibilidade do Alonso dar uma escapadinha, do Alonso dar uma chance. Se não der, ele vai ter que inventar. Diria o seguinte, ele pode até não conseguir, mas ele já estudou, já sabe exatamente as 2, 3 possibilidades que ele tem de tentar. Olha só a Renault, tentando a 4ª vitória consecutiva em 4 corridas no ano. Seria a 3ª do Alonso. Vem Schumacher de novo. Tem carro da RBR ali na frente. Alonso acelera. A sua Renault por ali. Schumacher acelera a Ferrari ali atrás. A diferença do cronômetro nessa altura é o que menos interessa. É absolutamente visual. 58 voltas completadas, um total de 62. Eles vêm para completar a volta de número 59. Estão na volta de número 59. Aí você vê a angústia ali no box da Ferrari. Segue firme Alonso. O multicampeão Schumacher contra um possível campeão mundial, o Fernando Alonso aí na frente. Tentou entrar mais perto o Schumacher, ele não consegue entrar coladinho ali. Não dá para fazer isso no contorno ali da variante baixa que traz para a reta. O tráfego tá ali à frente ainda. Eles vêm para Villeneuve e agora vão para a freada da Tosa. Olha, o Schumacher deixou claro antes da corrida, como se fosse um recado para o Alonso, de que o Alonso tem muito a perder, ele, Schumacher, não tem nada. Tentou ali na Tosa ficar por dentro. O Alonso segurou, não deixou espalhar muito. São manobras bonitas dos dois pilotos. Olha o Schumacher. É esse o ponto em que ele tenta. Depois que sai da Tosa, que vai para Piratella, quando contorna a Piratella e mergulha na descida. Volta de número 60 no total de 62. Quem vai ganhar o grande prêmio de San Marino em Imola? Vai sustentar a ponto Alonso ou Schumacher? Vai conseguir uma vitória consagradora, se é que ele ainda precisa de alguma consagração. A mostra que tá vivo. O sorrisinho irônico dele ontem era verdade, tô de volta. Vem para completar a volta de número 60. Se sustenta Alonso. Vem mais perto, um pouco mais perto o Schumacher. Vai se sustentando ali Fernando Alonso. E nada dele chegar no tráfego da RBR. Volta de número 61, penúltima volta. É muito bom de reta o carro da Renault, muito bom. Talvez até esteja forçando mais no freio, já que ele chega numa velocidade um pouquinho maior. É nessa volta ou terá mais uma o Schumacher. O Alonso vai conquistar a vitória mais linda da vida dele. Vem de 2 vitórias tranquilas nas 2 últimas provas. Só faltava isso para esse momento dele. Aí enlouquece o torcedor espanhol e vai explodir o autódromo daqui 2 semanas em Barcelona. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo.
Jenson Button é o terceiro. Morde os lábios ali o Ross Brown. Olha, só se o Schumacher tirar coelho da cartola. Vai muito sossegado ali na frente o Fernando Alonso. E tem mais, ele está precisando de resfriamento. Você viu que ele sai de trás para resfriar um pouco o carro. Vem coladinho, vem coladinho. Eles estão no limite extremo do desgaste dos pneus. O freio praticamente já deve estar indo embora. Olha só como fritou o Schumacher. Ele quis sair colado agora. Agora ele jogou tudo. Última volta. 4.933 metros de uma linda corrida de Fórmula 1. Aí Schumacher, Alonso, brilhante Alonso. Schumacher tirou 30 segundos, o Alonso se posicionou ali e disse, vou vencer. Tô aqui para ser campeão do mundo. E o Schumacher vem atrás dele. Última volta como há tempo não se via. Olha o Schumacher, tentou botar por dentro, é sempre aí na tosa. Ele tenta colocar, mas o Alonso faz a defesa de forma perfeita ali na frente. Mas tentando induzir ao erro. Não acho que o Schumacher vai jogar a corrida dos dois fora, não. Porque jogar pra cima agora é jogar a corrida dos dois fora. Meia volta pro final. E a bandeirada é logo depois da variante ali, no início da reta. Vamos pro trecho final. Aqua Minerale. Ladeira abaixo. Escapou um pouquinho mais, o Schumacher ficou para trás. Era tudo que o Alonso precisava para respirar nessa última volta. 61 voltas completadas. Ó, foi a volta mais rápida dele, de velocidade. Vem o Alonso, vem o Schumacher. Por enquanto vem para a vitória o Alonso. Olhou no retrovisor, viu o Schumacher. Só falta a variante. Fritou tudo o Schumacher, não vai dar para ele. Alonso, brilhante Alonso. Alonso na frente, Schumacher. Fernando Alonso vence o Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália. Vai cumprimentá-lo. Schumacher põe do lado, ele faz o sinal de 3, 1, 2, 3 vitórias consecutivas. Esse é o piloto que mostra: fui bom na equipe média, estou na equipe de ponta, quero ser campeão do mundo e sou bom. Schumacher pressionou como nunca. Se defendeu sem em nenhum momento mostrar fragilidade. Olha aí os toureiros que estão começando a invadir os circuitos do mundo. A torcida de Fernando Alonso. Brilhante vitória do Alonso. Era o que faltava para ele mostrar que além do carro ser bom, ele também é competente. Grande vitória do Fernando Alonso. Schumacher em segundo. A recuperação do Schumacher. Jenson Button em terceiro, completando o pódio. Quarta posição do Wurz, primeira corrida dele com a McLaren. Depois o Sato contra a BR. Depois o Villeneuve marcando os primeiros 2 pontos dele, se igualando ao Felipe Massa. Com a Sauber, Trulli marcando mais 2 pontos. E Ralf Schumacher marcando 1 pontinho. Felipe Massa chegou na 12ª posição. Corrida de tirar o fôlego. Grande vitória do Alonso. Grande corrida do Schumacher. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Com orgulho, Fernando Alonso, esse espanhol das Astúrias, faz o sinal com 3 dedos, 3 vitórias consecutivas. Os dois já chegam agora. Você está vendo o Schumacher aí se encaminhando ali com o Herb Blush, cumprimentando o Schumacher, uma das pessoas mais simpáticas e queridas do circo da Fórmula 1, velho Herb Blush, desde a época da equipe braba do Bernie Eccleston. Já ocupou todos os cargos na Fórmula 1. E o Schumacher chegou ali. Foi uma decisão, uma corrida, Reginaldo, aquelas de quem gosta de corrida ter prazer de assistir. Pena que o circuito não dê mais oportunidades de ultrapassagem. O Alonso foi para 36 pontos. O Trulli tem 18. O Fisichella tem 10, não marcou nada. E o Schumacher já foi para 10. E o Schumacher já foi para 10 pontos. Ele foi para 10 pontos. Ele está 26 pontos atrás, ele está a 24, está a 26, mas mostrou que está na briga. Olha o Flávio Briatore aí. E olha o pneu como fica, olha o estado do pneu como fica. Você vai ver que os pneus da Renault estão mais gastos que os do Schumacher. E o Schumacher não conseguiu ultrapassar porque o Renault era um carro mais rápido em reta.
Você vê que todas as tentativas do Schumacher tinham que ser naquelas amedrontadas de curva, digamos assim, para tentar induzir o Alonso ao erro, e não conseguiu. Respirou ali. Aliviado. Aliviado, Flávio Briatore. Aí o Trulli que marcou mais uns pontinhos. Mas eu dizia o seguinte, é daquelas corridas, para quem gosta de corrida, pena que o circuito não permita ultrapassagem. Para que você pudesse ter uma ultrapassagem, uma volta, uma tentativa de troco. Mas foi linda a forma com que o Schumacher chegou e a pressão que ele botou em cima do Alonso e a forma com que o Alonso resistiu. É aquilo, andar na velocidade limite, com os pneus desgastados, com pressão, com a responsabilidade de conduzir equipes com uma enorme tradição. Né, Mark Webber? Você que errou umas 2 vezes aí. Então, é isso que dá prazer da gente dizer. São gênios. São pessoas diferenciadas. Não são esportistas excepcionais. São de um valor. Por isso ganham o que ganham, por isso levam multidões e encantam o mundo inteiro. Mais uma vez o hino espanhol. O novo hino da Fórmula 1, né? Vem sempre acompanhado, La Marseillaise, do hino francês. Os dois juntos, nas últimas 3 corridas. Alonso no lugar de honra, Schumacher à direita e Jenson Button à esquerda. E aí o Flávio Briatore fez teste pro coração do Briatore hoje. Tanto escreveram e disseram que o Alonso é o novo rei, que o Schumacher sentiu o golpe, tentou desbancar o espanhol, mas as últimas voltas da corrida, essas últimas voltas espetaculares, acabaram por confirmando esse ótimo momento do espanhol Fernando Alonso. E isso, olha só, há 2 semanas do Grande Prêmio na casa dele, imagine isso. Luciano Burti, corrida no final daquele tipo que todo mundo gosta de ver. Excelente corrida, excelente disputa. A volta da Ferrari lá na frente, a Bristol também de volta. Então a gente tem a esperança de ter uma temporada agora daqui para frente muito competitiva. Então espero já no GP de Barcelona, no próximo GP, poder ver a mesma disputa que a gente viu hoje. Fiquei muito contente também, Reginaldo, que é sempre muito bom de jogo, mas hoje eu pude ganhar a aposta. Aí o momento do champanhe, a festa de Fernando Alonso, em 1 hora 27 minutos 41 segundos 921 milésima, a média de 305 quilômetros mais 547 metros, próximo acima dos 200 quilômetros por hora ali. Primeiro a distância e depois a média acima dos 200 quilômetros por hora. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 2 semanas num circuito que vai estar enlouquecido pelo torcedor, circuito da Catalunha, próxima cidade de Barcelona, uma das mais lindas cidades do mundo, na Espanha, na terra desse espanhol aí, ó, que enche de orgulho a torcida dele. Fernando Alonso é o nome do momento, é o líder do campeonato, resistiu a Schumacher. Fórmula 1 assim é bom demais. Você fica agora com o Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular.
Um abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Até daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.